Seja muito bem-vindo, Ricardo. Fique à Obrigado, meu vontade. amigo. Obrigado, Laerte. Obrigado, Tony. É um prazer estar com vocês e saber que vocês estão mudando agora também o jeito, o Formato. formato de vocês aí, que eu soube que era de musical, agora tá indo mais pro entretenimento e mudando o ritmo inclusive de convidados também, né? E tentando informar o máximo de pessoas aí possíveis. Fico feliz aí de ter sido convidado por vocês e tô aqui para contribuir em o máximo de informações possíveis aí, não só vocês, como quem acompanha vocês também. Beleza, eu tenho uma pergunta daqui a pouco, Ricardo, para ti. A começar pelo nome. Hoje também aqui o Antônio Barreto. É isso aí. A gente está muito feliz de iniciar esse formato, como o Ricardo bem frisou aqui, né? A gente vai estar trazendo diversos assuntos. E o Ricardo hoje está estreando, né, o quadro, né, dentro do Parafraseando. O Parafraseando já tinha alguns quadros relativos à música, né? E a gente vai estar trazendo diversas temáticas. Hoje a gente está aí dentro da área do empreendedorismo, né, o setor imobiliário junto com o Ricardo aí. E aí a palavra é contigo aí. A gente quer aprender hoje aqui. A gente está mais para aprender e conhecer um pouco mais desse mercado, que é um mercado que vem crescendo, é um mercado promissor que está sempre em alta, né? Certo. Não, eu tô aqui para ajudar vocês. Inclusive, até é bom abrir o teu Instagram aí, que provavelmente vai ter gente perguntando. E aí a gente vai interagindo com quem tiver dúvida também. Beleza, a gente está nessa interação aqui. Ricardo Prime. Esse nome, Prime, saiu de onde? Certo. É porque, na verdade, eu comecei minha carreira de corretor quando eu trabalhava, comecei estagiando na imobiliária. E aí chegou com mais ou menos um ano e eu entendi todo o fluxo, como que funcionava, todo o processo de uma imobiliária. Então aí eu comecei a entender e tive a atitude de sair da imobiliária e montar a minha, né? E aí todo mundo tem aquele medo de dar aquele passo à frente, de não dar certo, todo mundo tem aquele medo de não vai dar certo, vai dar certo. E aí sim, mas aí eu vou sair, como vai ser meu nome? Então aí eu, na época, fiquei batendo cabeça até que eu encontrei o nome Prime. Prime quer dizer primeiro, né? Privilegiado, tudo que vem primeiro, privilegiado, primórdio, então tudo vem da palavra prime, né? Então tudo se submete a primeiro lugar, a coisas de primeiro valor. Então eu decidi Prime. Muito bacana. Ricardo, antes de tu se inserir nesse mercado, o que tu fazias antes? Já começou no batente aí novo, já filme, começou, né? É um filme que tem entrando na área imobiliária. Eu tenho um filme, na verdade, eu sempre trabalhei com a área comercial, tanto que minha família todos são comerciantes, meu pai é comerciante, meu tio meus tios, na verdade, são. Então, meu pai tem lanchonete até hoje, eu tenho um tio que trabalha com gás, com água. Então, eu sempre ajudei meu pai, trabalhei desde guri com meu pai, então fui aprendendo, já vendi, as pessoas acham que não, mas já vendi, como eu até te falei, já vendi jaca na feira, já vendi coco d'água na feira, já trabalhei com meu pai na lanchonete dele, já tive depósito de bebida, já tentei ser médico, fiz enfermagem, e aí aquela história, quando a gente pensa que muita gente entra no mercado assim, nada deu certo, vou virar corretor. Né? Mamãe sempre digo para meus amigos, mamãe dizia sempre, meu filho vai ser doutor, e eu entendi corretor. Mas que nada, hoje eu sou muito feliz da profissão que eu tenho, não me vejo fazendo outra coisa, e abri mão da minha carreira, tentei fiz enfermagem até o quarto período, tentei medicina 2 anos, não consegui, e hoje não me vejo sendo médico, não penso em fazer outra coisa a não ser a trabalhar no mercado imobiliário, que eu faço com muito prazer. Na verdade, a gente vê que você começou muito cedo, né? Nessa parte comercial, porque você conviveu ali, né? Tua família em si. Sim. E isso geralmente traz aquela, como é que diz? Traz aquela característica. A gente começa a aprender, ver aquilo ali e, de certa forma, a gente começa a pegar gosto pela coisa. Né? Hoje, por exemplo, hoje eu sou advogado, sou empresário, mas eu também comecei na área comercial também, com vendas, aquele negócio todo. E aí, Ricardo, a gente queria saber um pouquinho de ti também, como foi a questão da tua infância, saber um pouquinho mais sobre isso, né? Antes mesmo da gente adentrar
dentro do tema imobiliário, que eu sei que muita gente está curioso para saber como é que adquire seu imóvel. A gente sabe que adquirir um imóvel, por exemplo, é um sonho da maioria dos brasileiros, se não todos, né? Mas a gente quer conhecer um pouquinho mais aí da tua caminhada até chegar ali no Ricardo Prime. Antes do Ricardo falar, é interessante também, eu acredito que, Ricardo, eu acho que todo mundo já foi um pouco de corretor. Eu tenho uma situação bem engraçada para contar daqui a pouco, claro, depois que tu falar. Mas eu acredito que, eu acho que a maioria dos jovens, né, ou alguém ali já passou ali perto de ser um corretor, ou tentou ser um corretor e não conseguiu. Eu costumo dizer que tudo que tu vê no teu campo visual, tudo foi vendido, né? Desde o microfone que a gente está vendo, ao teto, o gesso que a gente está olhando, ao celular, então tudo foi vendido, tudo teve alguém que vendeu. Né? Então, só que a gente trabalha com o que há de mais caro no mercado, que é o que mais caro no mercado. Não há carro, não há nada no mundo que é mais caro do que imóvel. Então a gente trabalha com algo que existe mais caro no mundo, que é imóvel. Então, em relação ao que tu perguntaste, em relação ao como é que foi minha infância, de fato eu tenho facilidade hoje no meu meio de negociação, porque eu aprendi a negociar desde criança mesmo. Eu sabia que vender três cocos vender um era difícil, mas vender 3 por um preço mais em conta era mais fácil de negociar do que vender só um. Então hoje a gente tem um molejo, né? A gente tem uma expertise na negociação na mesa com o cliente, que tem as pessoas que não tiveram isso quando era mais novo, que tem um pouco de dificuldade. Então hoje o cliente senta na mesa. O meu cliente hoje, se ele senta na mesa, ele só não compra se de fato ele não tiver condições, né, reais de compra, ou ele tiver alguma objeção com o imóvel. Sim. Mas hoje eu sento com o meu cliente na mesa, 90% do meu cliente que senta, ele sai com o negócio fechado. Né? Eu tento formalizar, personalizar o máximo possível, da melhor forma, para que ele saia de lá com o desejo dele realizado. Né? Às vezes a gente abre mão de muitas coisas, às vezes eu tenho um pau de briga grande, às vezes Sim. eles não sabem. A gente às vezes tem um colega meu de profissão, gerente comercial de consultora, que às vezes fica sem falar comigo por causa de proposta de mesa, mas eu tô lá pelo meu cliente. Consultora a gente tem muitas, né? E cliente não, é minha prioridade na mesa. Então, às vezes eu brigo mesmo, vou pra mesa, ligo pro dono da consultora à noite, 10 horas da noite, discuto e tento fechar a melhor proposta pro cliente. Então, isso aí, às vezes, tem algumas pessoas que não têm acesso e nem tem essa pegada de tentar resolver e tentar levar o melhor pro teu cliente. Então, isso aí faz muita diferença na mesa, né? Porque tem muita gente que fica preso apenas à tabela. Então isso aí a gente consegue levar além do que isso. A gente leva até acima, né? A gente leva até o dono da consultora. A gente não leva só até o gerente, a gente leva até o dono mesmo. Ricardo, tu faz ponte aérea também aqui, Maranhão, São Paulo, né? A gente estava batendo papo agora antes. Como é que tá a tua vida? Como é que tá essa correria? Hoje tu é um cara muito conhecido aqui no Maranhão, né? Eu acredito que tu tens um diferencial muito grande na questão ali dos teus próprios vídeos, quando tu vai apresentar, né? Eu achei bem interessante ali aquela proposta que tu colocas. E como é que tá essa correria aí? Na verdade, a gente está começando esse ano, 2023, eu já tenho ido para São Paulo, já tem uns 3 anos que eu tenho ido para São Paulo com bastante frequência, e esse ano, em especial, a gente está indo uma vez por mês. Esse mês eu não fui, porque a gente vai para Nova York já no começo do mês para poder ir para um evento em Nova York de imobiliário também. Passar 5 dias no evento, numa imersão lá em Nova York. Então esse mês eu já não fui, para não poder já começo do mês. Eu vou estar em São Paulo, de São Paulo a Nova York. Mas a gente o que está acontecendo, o que eu estou fazendo? As pessoas me perguntam o que está fazendo em São Paulo. Então, a gente está começando a atender os clientes, tanto de São Luís, do Maranhão, na verdade, não só de São Luís, mas muita gente do interior, que quer comprar São Paulo e não tem essa ponte, né? Às vezes eu tenho um cliente de Imperatriz, eu tenho um cliente agora de Açailândia, por exemplo, que é fazendeiro e o filho vai estudar, vai fazer faculdade em São Paulo e não tem como comprar esse imóvel lá porque não conhece a cidade.
não tem alguém de confiança que possa vender para ele. Então ele me procurou, Ricardo, preciso, meu filho vai estudar lá na Higienópolis, ele precisa de um apartamento mobiliado, eu quero comprar para ele, assim, com as especificações, consegue para mim? Aí a gente já tem o contato, a gente tem um network muito grande em São Paulo, e aí já a gente contacta as construtoras, e a gente a gente manda as opções, e aí se o cliente quer na planta, que é pronto, a gente consegue conectar isso daí. Então é basicamente isso, e inclusive também a gente faz de lá para cá. Agora recente teve um cliente nosso que comprou, ano passado, um cliente de São Paulo que comprou São Luís, comprou um apartamento com a gente na Península. É um cliente que estava precisando, conhecia São Luís, talvez venha morar, mas ele é médico, faz a residência lá, não sabe se vai voltar, mas queria investir em São Luís, porque tinha amigos que moram aqui, e aí viu meus vídeos e, quero comprar. Um dia que ele veio visitar, veio para os Lençóis, me ligou, Ricardo, estou em São Luís, eu preciso encontrar contigo, já tinha mandado o material, ele só veio, fez a proposta, assinou o contrato e foi embora. Então a gente consegue fazer essa didática com os clientes, conectar eles, né, ter essa ponte aérea. A gente também já tem um contato já muito também em Goiânia. A gente talvez, eu acho que em julho eu vou para Goiânia também, já para poder ter um contato a mais lá também, que é um mercado muito bom para quem não conhece, o mercado de Goiânia. Muito bacana. E Ricardo, assim, qual foi o recorde que já aconteceu de tu colocar no teu stories um lançamento? A gente tem essa dúvida aí, né? Pelo menos eu que já te acompanho nas redes sociais, esse recorde aí que tu colocaste aí daqui a 5 minutos, 10, 1 hora, praticamente ali já vendeu, já não tinha mais oportunidade ali para alguém quisesse comprar, alguma coisa nesse sentido aí. Tá, eu já vendi um imóvel na primeira visita. Eu anunciei, com 1 hora depois eu estava mostrando. Na visita o cliente pediu a documentação, pediu os dados bancários e pagou. Ele não pagou todo porque não podia, porque a gente tem um trâmite de documentação que é necessário a gente apresentar para o cliente, que é certidões negativas de ônus, repersecutórias e certidões negativas, né? Então a gente precisa apresentar. Então o cliente, no momento que ele visualizou e quis visitar na mesma hora, me ligou. A gente foi até o imóvel, até no condomínio Vila Fiore. Olhou, Ricardo, como eu faço para pagar? Eu falei, não, você não pode pagar, a gente não autoriza o cliente a pagar, porque a gente precisa apresentar, então você pode fazer a reserva. Ele deu um ato de 200 mil, enquanto a gente ligou falei com a pessoa responsável, despachante, foi pro cartório, apresentou a documentação, no outro dia ele estava quitando o imóvel. Então foi o trâmite mais rápido. Mas tem algumas situações legais, assim, que às vezes 11 horas da noite, teve cliente meu que me ligou 11 horas da noite, falou comigo no direct, e tava com um contrato pronto em uma outra construtora, e que ia assinar às 9 da manhã, e ela entrou em contato comigo às 11 da noite. Quando foi às 8h30, eu tava visitando um outro imóvel com ela, e aí eu perguntei, aí ela, Ricardo, ela olhou tudo, cara, eu tô com um contrato pronto na outra construtora. Só que eu tive uma objeção lá, eu achei que eu fui enganada e eu não tô pretendendo ficar. Eu quero olhar contigo e aí eu vou decidir. Aí a gente olhou, eu mostrei com ela, tinha o compromisso para assinar o contrato às 9h. Eu mostrei o imóvel para ela às 8h30 da manhã. E quando a gente saiu da visita, o que a gente faz agora? Aí eu fiquei sem entender. Aí eu falei, não, eu quero ficar com o apartamento. Aí quando foi às 9h, a gente estava na outra construtora, já assinando o contrato. Ela é de Teresina, inclusive um cliente de Teresina também, até é legal, né? Um cliente de Teresina, ela assinou o contrato, chegou em Teresina, pagou também, à vista. É bem legal. Gente de fora. Excelente. E aí o Ricardo ele tocou em alguns pontos aí bem importantes na fala dele, que é essa questão da confiabilidade, né? Porque, como a gente já frisou aqui, se trata de sonho, conquistas ali, né? Então ele tocou num ponto aqui que a pessoa desistiu porque ela sentiu que não estava confiante, né? Se sentiu em algum ponto frustrada, exatamente. E aí o Ricardo trouxe ali um novo imóvel, uma nova tratativa, a forma como a gente se reporta, né? Como você se reportou para o cliente ali, né? Trouxe uma certa segurança,
né? E foi um diferencial na hora de fechar a venda, né? A disponibilidade, né? A atenção com o cliente, tudo isso são diferenciais que a gente vê que o Ricardo está apresentando aqui através de exemplos. Sim, sim. Né? E que aí fica, inclusive, a dica aí para os corretores que estão assistindo, né? O Ricardo, ele já é uma referência aqui, com certeza. E aí fica essa dica aí pro pessoal, né? Porque, tiro por exemplo, né? Eu já deixei de comprar algumas coisas, inclusive imóveis, com um determinado corretor, porque eu não me senti seguro e em determinados momentos o corretor que me atendeu depois me trouxe uma segurança melhor, trouxe informações claras, né? E quando você está comprando um imóvel, né? Como ele falou, é o bem mais caro. Né? Você Exatamente. quer ter confiança, você quer ter clareza nas informações, né? E outro ponto que eu vou fazer questão de frisar aqui foi quando ele falou que não se prende a tabelas, né? Eu já deixei de comprar imóveis porque o cara ficou preso na tabela ali. O cara, vamos tentar negociar isso aqui, por causa de um detalhezinho simples, né? E aí, por causa de um pequeno detalhe, às vezes você deixa de fazer uma venda que é significativa, né? E aí eu estava nessa negociação falando de um imóvel em torno de R$400 mil, né? E aí não conseguiu chegar naquele detalhe e acabou que a gente não fechou. Às vezes é falta de conhecimento até mesmo do corretor, e às vezes esse mesmo corretor ele não leva essa proposta adiante, né? Para o gerente dele, para o dono da imobiliária, para o dono da construtora, e acaba perdendo a venda por falta de conhecimento. São detalhes básicos aí que às vezes perde uma venda. Uma coisa simples, né? Que às vezes a construtora até faz coisa até melhor do que o cliente está pretendendo fazer. Verdade. Então, em relação à confiança, eu sempre falo que imóvel tu não está comprando um carro que tu troca de ano em ano. Então, tu tem que ter uma transparência muito grande. Porque tem que esquecer o dinheiro de lado. O dinheiro é muito bom, todo mundo gosta. E eu sou movido a dinheiro, eu gosto muito de dinheiro. Todo mundo trabalha para ter dinheiro. Sim. Né? Mas tu tem que esquecer um pouquinho o dinheiro do lado, a ganância de ter aquela correria, eu quero receber logo. Primeiro ter sensato e ter a razão primeiro. Primeiro vamos lá, ver se está tudo ok, se o documento está certo, passar para o cliente. Não adianta querer ganhar o dinheiro e estar enrolando alguém, não adianta querer ganhar o dinheiro e estar com a documentação errada, esperar o documento. Então, porque a gente tem o imóvel, o dinheiro tu ganha uma vez, mas se tu faz algo errado, tu vai ganhar só essa vez. Tu tem a vida toda para te ganhar dinheiro. Então tem que ter consciência e paciência, deixar a parte do ganhei dinheiro de lado e fazer o trabalho certinho, né? Fazer o processo. É basicamente isso. Eu vou contar uma situação engraçada aqui, né? Tu já vai pensando na tua também aí, Ricardo. Eu uma vez, hoje eu atuo na advocacia, né? Sou advogado. Mas antes eu fui fazer um plantão uma vez como corretor, né? E aí deu meio-dia, 1h, 2 da tarde, eu ainda não tinha almoçado. E aí eu disse assim, rapaz, eu não tô aguentando esse negócio aqui, eu vou almoçar. Na hora que eu saí, a outra corretora vendeu lá Acontece, normal, o apartamento. Rapaz, eu fiquei muito chateado. Mas assim, não é fácil, né? Todo mundo que tá assim, nos bastidores, do lado de fora, acha que é mil maravilhas, né? O corretor ali tá ganhando muito dinheiro, tem um carrão ali muito bacana, né? Ou então ostenta algo ali na rede social, que realmente ele tá ganhando muito dinheiro. Mas eu acredito também que não é tão assim, né, na prática. E claro que, como tu falaste, aquele que faz ali um bom trabalho, um trabalho bem sólido, né, com uma base muito boa, ele vai ter suas consequências, né? Ele vai ter ali seus benefícios, e o dinheiro consequentemente vem. Então assim, eu acho que tudo é um processo, né? Tu tem que ter a paciência, a paciência e muita paciência, porque se fosse fácil, muita gente estava no mercado. Sim. Hoje, de cada 10 corretores que entram, meio fica, posso dizer assim, não é nem um que fica, a cada 10 que entra, acho que quase todos saem. Porque é difícil, principalmente para quem tem família, para quem tem filho, que tem esposa, e que às vezes tem gente que eu fico às vezes com pena que sai de um CLT, sai de uma profissão que é CLT e vai para o mercado que é, assim, que eu digo que é muito covarde, porque tu não é proporcional ao que tu trabalha que tu vai ganhar. Eu tenho, no começo da minha carreira, por exemplo, eu trabalhei 3 meses e não vendi nada e trabalhei.
Só que eu trabalhava de uma forma errada. Hoje, às vezes, eu aconselho muito e estudo muito e reciclo muito para melhor forma, para né? mim poder apanhar muito menos, né? Apanhar menos, porque eu apanho todo dia, eu apanho e aprendo todo dia. Então eu sempre falo, e às vezes o pessoal pergunta se eu faço mentoria. Ah, cara, tu faz mentoria? Faço. Tua mentoria é barata? Não. É caro, eu pago muito caro. Então, assim, quanto que tu cobra, Ricardo? Às vezes eu falo, não, 2 dias eu faço. Quanto que é? Eu cobro em torno de 3 mil reais 2 dias. Ah, é caro. Não. O custo que eu faço é 15 mil reais só a inscrição. Sim. Fora hospedagem, avião, alimentação, tudo. Teu investimento, né? E é 2 dias. É 2 dias. Eu saio daqui pra bater papo com o Ricardo Martins lá em Goiânia, é 20 mil reais. O para Nova York agora é 15 mil reais a inscrição. Fora passagem, hospedagem, tudo. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é caro e eu acho bom. Porque é mais um que não quer aprender e acha caro. E aí gasta com bebida, gasta com farra, com isso, aquilo, outro. E tudo bem, mais um que não quer aprender. Então, assim, no começo para todo mundo é difícil. É difícil. É difícil. O que acontece? Em relação ao plantão, eu tirei muito plantão ali na Península. E na época era tão ruim para mim que eu torcia para não entrar ninguém no plantão, nenhum cliente, porque eu não sabia nem o que apresentar para o cliente. Eu não conhecia o produto. Então eu não sabia. Para mim, eu ficava lá o dia todo, domingo, por exemplo, domingo todo não aparecia uma Viva Alma, mas eu torcia para não entrar ninguém porque eu não sabia o que falar para o cliente quando entrasse. Sim. Então isso é tudo um processo, né? E demora o processo. Ah, Ricardo, às vezes tem um conforto, assim, graças a Deus eu já tenho um conforto. Tem um carro legal, tem jet ski, tem uma coisa, tem outro, tem uma casa legal, tem. Mas isso tudo é um processo, passei por várias provações, passo até hoje, né? Não vai parar por aqui, eu tenho dificuldades até hoje. Lógico, com o tempo tu vai apanhando menos, tu vai sabendo o beabá, tu vai crescendo, trabalhando certo também, sem enrolar ninguém, acho que esse é o principal. As pessoas vão tendo confiança, com muita exposição, me exponho muito, não porque eu quero, porque é meu trabalho que depende disso. Então, assim, tudo é um processo e é longo. Eu tô há 10 anos no mercado, então tem gente que às vezes quer entrar hoje e aí quer pular o processo. Eu divulgando o imóvel e quer ir por trás, quer pular, não quer esperar o imóvel vir e quer enrolar, e quer fazer isso, aquilo outro. Aí, infelizmente, amigo, o mercado se fecha para essa pessoa. Não tem como subir, não tem. Une, né? Tanto a tua profissão como a minha, a pessoa se torna, né, inválida no mercado. Ricardo, esse período da pandemia, assim, eu acho que todos os setores eles sofreram bastante, né? Principalmente aqueles setores do entretenimento, né, dos bares, Sim. enfim. Principalmente também o setor imobiliário. Eu lembro que esse período muita gente saiu, deixou de alugar, deixou de comprar, não conseguia vender, né? Então foi um período assim, muito complicado para todo mundo. Né? Interessante também aqueles que te seguem nas redes sociais, né? Ou aqueles corretores também que estão aqui assistindo o podcast, para entender um pouquinho como é que foi essa fase, né? E como é que tu superou, né? E também a outra pergunta que eu ia te fazer, Ricardo, esse processo na internet, assim, que antigamente era aqueles slides, né, que colocavam dos imóveis, né? As famosas fotos. Né? Como é que tu migrou? Né? Eu lembro hoje que tu faz os vídeos e vai lá pessoalmente mostrar. Tem uma outra dinâmica de demonstrar ali o produto. Né? Tá. Em relação à pandemia, é bem louco, né? Às vezes assim, nem eu entendo, acho que foi Deus mesmo, que às vezes quando começou a pandemia todo mundo ficou com aquele desespero e eu mesmo me perguntei, eu falei, não tô comprando nem comida, não vou comprar imóvel. Sim. E aí quando acabou o primeiro lockdown, eu vendi uma casa no Alphaville. Pra mim foi, bom. Casa no Alphaville. E deu pra aguentar ali bastante tempo. Não, aí e o mercado ficou... Deu um gás no mercado. Ninguém entendeu o mercado. Mas o que aconteceu teve alguns fatores, né? Bem básicos. A economia ficou desestruturada. Então, quando tu tem uma economia desestruturada, o bem mais seguro de tu investir é imóvel, né? Sim. Poupança não valia a pena mais tu deixar aplicado, não estava rendendo nada, então onde tu aplica? Imóvel. A pessoa que estava com medo de ficar doente, morrer e deixar o filho sem nada, fez o quê? Pegou o dinheiro que estava guardado, comprou o quê? Imóvel. O cara que estava dentro do apartamentozinho pequeno, que estava com um cachorro, não podia sair, não podia descer nem para a área de lazer,
ele queria para onde? Ele queria para um imóvel maior. Sim. Então ele queria vender esse para comprar o maior. E quem estava no maior, ele queria para uma casa. Sim. Então aqueceu o mercado por vários fatores. Então isso, o mercado ficou super aquecido. Interessante ter esse ponto de vista, né? Porque eu, sinceramente, eu não tive esse ponto de vista, né? Mas interessante, vindo de um profissional da área, a gente conhecer. As construtoras venderam tudo que tinha, tudo que tinha de guardado, todo o estoque foi embora, tudo acabou. Um lote no Alphaville, acho que todo mundo deve estar acompanhando, que um lote no Alphaville, na época, antes da pandemia, era 180 mil. Hoje está o mais barato que eu tenho hoje lá, 800 mil reais. O lote. Um lote. Um lote no Dama, que era 150, hoje o último que eu vendi foi 540 mês passado. Então, assim, uma casa que tu tinha lá no Alphaville, que era 900 mil, hoje é mais barato que eu tenho hoje, é 3 milhões e meio. Então, o mercado superaqueceu. Ele não só aqueceu, ele superaqueceu. Então, assim, para o mercado imobiliário foi excelente. Excelente mesmo. A pandemia superaqueceu, né? Então, até hoje, o mercado está pegando resquícios da pandemia ainda. Aquela área do Araçagi ali está crescendo bastante, né? Sim, porque o que acontece? A gente não tem mais área para construir aqui na região da metropolitana, né? Ou metropolitana não, na região de São Luís. Então a gente vai... Saiu do Araçagi. Na verdade, era Olho d'Água, saiu do Araçagi, foi para o Araçagi. Foi crescendo. Depois do Araçagi, foi para a Península. O que acontece? A gente está num processo de expansão. Na região do Renascença, tu não tem mais espaço, né? E nem o plano diretor permite mais. Então, tu tá indo pro Calhau. Calhau, tu não pode construir prédios, tem uma parte que tu não pode construir prédio. Então, agora estão aprovando o novo plano diretor, vão começar a construir prédio no Olho d'Água. E aí a região do Araçagi foi aprovada de prédios até 30 andares. Então, a expansão, apesar além de ter tanto espaço para construção, tanto de casas como de prédios, o metro quadrado é mais em conta. Então, daqui a pouco, o Araçagi, além de expandir tanto, tu vai conseguir comprar um prédio, um valor mais em conta, com uma vista a mar, até melhor do que tu tem na Península. Então a expansão é toda para Araçagi. As pessoas ainda acham longe. Sim, sim. E eu ia te falar também, hoje tem uma dificuldade de achar uma casa, né? Casa em condomínio. Exatamente. Não, tu encontra, mas com os valores triplicados. Sim. Na região mais próxima, né? E a outra questão que tu perguntou foi era esse processo dessa transição de slide para vídeo, né? Tá. Nas redes sociais. Sim, até legal. Em relação a... Quando eu comecei a fazer vídeo, eu fazia no iPhone que eu tinha na época, que tremia pra caramba, fazia na mão, tremia tudo, sim, e me chamava de louco, né? E até falei, acho que dando outro podcast que a gente tinha, eu falei, me chamava de louco, e aí eu comecei a fazer e insistir, né? Eu tinha que encontrar uma maneira de me desenvolver no meu trabalho. Eu não estava tendo sucesso. Chamar a atenção da clientela. E chamar a atenção. E aí, tanto que tu olhar, os vídeos eram no máximo de 1 minuto no Instagram, não podia fazer mais do que isso. O Instagram não permitia. E meu vídeo era tão rápido que tu ficava tonto. Que não tinha estabilidade, ficava tonto. E aí ficou. E aí até que eu tive a ideia do SLZ Online. E aí eu falei, rapaz, quanto que esse aqui? Eu tava meio quebrado mesmo, liso. E aí teve a ideia de SLZ Online, comprei um pacote, perguntei quanto que era um vídeo, era 15 reais, era 30 reais, se eu comprasse 10 saia 150, eu comprei os 10. Aí o primeiro vídeo deu 25 mil visualizações, eu vendi 3 imóveis no primeiro vídeo. Aí depois no segundo vídeo, eu vendi mais 3 imóveis. E aí foi subindo. E aí comecei a aumentar o meu engajamento em relação à rede social, e o pessoal começou a entender os meus vídeos, aí comecei a ser um pouco mais conhecido, subi muito com o seguidor, e aí comecei a desenvolver muito em relação à venda, aí comecei a investir mais em relação a vídeo, a vender, as pessoas começaram a me conhecer. Foi basicamente isso. Mas até hoje tem slide, né? Mas eu trabalho muito vídeo, então, inclusive hoje estava tendo uma reunião com o pessoal do marketing, do meu marketing, quando a gente está com uma equipe diferente, vai melhorar bastante nossos vídeos aí. Na verdade, a rede social, ela veio de certa forma agregar, né? A gente sabe que tudo que a gente não consegue administrar da forma correta acaba sendo de forma negativa, mas a partir do momento que você consegue utilizar a internet para o bem, de uma forma bacana, de uma forma técnica, né, com uma linguagem de acordo com a clientela, né, no caso do Ricardo,
clara, né, pessoal ali, entender. Ela conecta pessoas, ela acaba né? conectando, né, acaba agregando pessoas ali, e eu acho que o Ricardo tem feito isso aí com maestria em relação a essa área que ele atua hoje, né. Muitas pessoas veem ao Ricardo através daquilo que também é proporcionado através da rede social, né. E como a gente até já tocou aqui no assunto, a importância da capacitação, né, porque às vezes a pessoa olha ali, o Ricardo tal, tem isso, aquilo outro, o cara conseguiu alcançar algumas coisas, mas pensa que foi da noite pro dia, mas não. Como ele mesmo falou, é um processo, inclusive tá de viagem aí para praticamente alinhado já, né, acertando os últimos detalhes para os Estados Unidos para mais uma capacitação, né? Exatamente. Então, tudo isso são coisas que agregam. Né? Porque às vezes você fala que vai fazer uma viagem internacional, o pessoal vai curtir, né? Não. Fui pra Dubai também no passado. Eu curtindo Dubai, eu passei 10 dias em Dubai, mas 5 dias trabalhando. Eu aproveitei 5 dias, mas foi 5 dias trabalhando e 5 dias que foi intenso. Mas é isso mesmo, assim, é bom. E eu sempre às vezes sonhei, o meu sonho é trabalhar viajando, mas não é bem fácil assim não. Quem vê de fora acha que é bonito, mas sim, dentro é bem cansativo. E eu quero te perguntar assim, como corretor, teu objetivo, teus sonhos também, como pessoa, né? Eu sei que tu tem uma vida aí muito na correria aí mesmo, não para viajando, ponte aérea aqui, Maranhão, São Paulo. Como pessoa, o teu sonho, teus objetivos, tuas metas? Então, minhas metas, assim, eu acho que eu tô muito longe mesmo. Eu tenho um objetivo não só de trabalhar a região, não só Brasil, né? Sim. A gente já consegue ter o contato de quem quer comprar imóvel em Dubai, por exemplo, eu consigo. Inclusive para Nova York eu tô indo para fazer esse mesmo contato. A gente hoje em Dubai eu tenho contato com o Ângelo, que é um gerente de imobiliária, que é a maior imobiliária da Ásia, né? Inclusive estive com ele lá e conheci o dono da imobiliária, da Properties, que é uma imobiliária fantástica, que vende muito. O faturamento deles do ano passado foram 20 bilhões, o cara vendeu de imóveis no ano passado. Em Dubai, para quem não sabe, lá para te comprar um imóvel lá, tu tem que deixar um cheque em branco. Eles vão lançar amanhã, eles comunicam hoje, 10 horas da noite. Amanhã eles estão zerados. Uma torre toda de 50 andares, está zerada em menos de 5 horas de relógio. E eles te ligam, tu quer ficar com o imóvel? Não quer? Então tem outro. Vou pensar, não tem pensar. Ou tu fica, ou tu não fica e vai pro próximo. Eles eram um negócio assim. Então, assim, a gente está muito longe do patamar do que as coisas acontecem, né? A gente está fora do mercado. Então, assim, por isso cada vez eu tento me atualizar, porque se a gente for bem aqui em Goiânia, a imobiliária do Ricardo Martins, que vocês conhecem, sim, os caras vendem 200 milhões por ano, né? Às vezes chega até mais do que isso. Então, 200 milhões, nem se pegar 5 construtoras que não vendem isso aqui. E uma imobiliária lá não é a maior de lá. Então, a gente tem um patamar para crescer bastante. Eu tenho um amigo meu, Cleverson, lá de Vitória. O cara vendeu 98 milhões ano passado. Então, assim, eu tô longe ainda do patamar que eu pretendo chegar. Lógico, pretendo chegar, tenho vontade de palestrar, de ensinar pessoas. Eu tenho vontade um dia de chegar e conversar e ensinar o que eu passei, como fazer. Eu tenho muita vontade disso também, como objetivo pessoal, né? Mas a gente está cada vez galgando de passo a passo. Pô, bacana. Ricardo, já vendeu apartamento aí para algum jogador de futebol, cara, famoso? Já sim. Aqui, já? Não famoso aqui no Brasil, né? Sim. Famoso na Bélgica. Sim, jogador de futebol, já, né? Sim, já. Sim. Bacana. Político? Bastante. Artista aí? Artista, já vendi pra músico. Eu vendi pra músico, cantor, já vendi. Oh, muito legal, muito bacana. Porque a gente não pode expor também, né? Claro, não, a gente tá... É uma curiosidade, na verdade, a gente entendeu muita gente, que é um cara que vende muito pra artista. São clientes também, né, Ricardo? Que é um cara que vende pra muito artista, é o Cleverson lá de Vitória. Ele tá vendendo agora pra Isa Valverde. Já vendeu pro Rodriguinho, já vendeu pro Zé de Camargo,
Já vendeu pro Felipe Araújo, o cara vende pra artista pra caramba lá. Muitos investidores aí. A maioria dos E agora dos ele é sócio artistas, do Marcos né? Boaz lá em Vitória. O Marcos Boaz, pra quem não sabe, é o ex-marido da Vanessa Camargo. Sim. E ele é o sócio, é um dos sócios do pai do Neymar em algumas empresas e do Ronaldo Fenômeno também. Inclusive, Então, tu o cara falaste em Neymar aí. Então ele tá com network lá aqui no pescoço, Eu né? estive recentemente em Balneário Camboriú. Lá tem umas torres, lá, Tem uma da das FG. maiores, das maiores torres lá, e uma lá da cobertura, lá do Neymar. né? Do menino Ney, né? É, da FG. É uma das maiores construtoras do Brasil. Inclusive o Cleves estava lá, convidaram ele. É um dos sócios do... É o, Fantástico, o, né? Aquele pedaço ali de... A outra torre, são duas, né? Uma é do Luan Santana, cobertura. Sim, sim. São 900 metros de cobertura. E a outra é do Neymar, e estão construindo agora uma maior do que aquela. Bacana. Meu filho passou, ele achava que Neymar tava lá, né? Não, não por entregue não, tô acabando Não, agora. aí ele... Papai, eu quero ir lá, que Neymar tá lá. Eu falei, não tá, meu filho. Hoje é o prédio residencial mais alto do Brasil, da América Latina. E estão construindo mais um outro agora, mais alto do que esse. Outra coisa aqui, a gente tem aqui os Lençóis Maranhenses aqui também, né, Ricardo? Então, eu acredito assim, que muita gente fora do Brasil faz investimento aqui também no Maranhão. Né? Sim, inclusive o pessoal de Camboriú, Sim. tem um amigo meu, inclusive o Thiago estava lá agora, ele teve cliente lá que veio comprar aqui. Ele já pegou o avião particular e veio comprar aqui. Tem muita gente que investe aqui nos lençóis, não com um VGV alto, né? Sim. Mas tem muito cliente que compra imóvel de 800, de R$1 milhão aqui em Barreirinhas. Para investir tanto para botar para aluguel, como para botar para poder ser veraneio mesmo, bem passatempo e tal. Hoje, qual é a disputa aí? Para qual local que o povo está querendo ir? Assim, acredito que Península é um dos locais assim, bem concorridos, né? Hoje, o metro quadrado Hoje já foi, eu não sei. O metro quadrado mais caro hoje de São Luís é Península. Está em torno aí de 13 mil a 14 mil reais o metro quadrado. Tem algumas opções de 16 mil reais o metro quadrado, dependendo do prédio. E a briga também hoje é Alphaville e Dama. Só que o metro quadrado encareceu muito. E a gente está vindo com uma opção agora boa, intermediária aí, numa localização boa que lançou ontem. Estava até trabalhando bastante aí hoje, é uma interreunião com um empreendimento que vai vir para brigar aí bem aqui no olho d'água. Outra coisa que eu ia te perguntar, justamente tocaste aí no assunto. Como é que acontece esse processo? A construtora, ela já tem ali um terreno, tem um local, que já tem todo um projeto, óbvio, né, para fazer esse lançamento. Ou antes de fazer o lançamento, se reúne com vocês, fala ali da proposta que eles têm interesse em fazer. Como é que funciona aí esse processo até fazer o lançamento? Tá, o que acontece? Por exemplo, eu vou citar esse exemplo agora. Essa construtora, ela trabalha no mercado há muito tempo, só que esse produto dela é diferenciado, então ela não divulga esse imóvel para todo mundo. Sim. Ela pega o gerente comercial dela, entra em contato com ela, chama e passa as informações apenas para os corretores que têm perfil de clientes com aquele empreendimento. Ou seja, ela não pode divulgar esse imóvel para todo mundo, porque o que acontece? Ela vai acabar queimando o imóvel, vai popularizar tanto a tabela, a apresentação e tudo. E esse cliente que compra um imóvel de 3,5 milhões, que é esse que vai lançar agora, a partir de 3,5 milhões, então é um público que ele quer um público restrito. Sim. Então ele quer algo exclusivo. Então quando ele vê aquele imóvel dele espalhado em OLX, espalhado em qualquer lugar, ele não quer. Porque ele não quer popularizar algo que ele vai morar. Então ele está tendo um valor aquisitivo alto. Tem um nicho de público já. Então né? ele quer, exatamente. Então ele seleciona alguns corretores e passa as primeiras informações, pega o nosso feedback. Primeiro eles me ligaram, cara, eu quero conversar contigo. O que foi? Eles não dizem nada. O que tu acha? O que tu tá achando? Tu acha que vale a pena lançar? Tu acha que em São Luís tem alguém para comprar imóvel desse tipo? Não falam nada. Aí no segundo momento me ligam de novo. Bora sentar aqui. Eu tô com um terreno, o que tu acha de lançar aqui? Aí eles ficam investigando até o momento de dizer assim, ó, tô com terreno, comprei o terreno, e a gente tá com essa proposta, o que tu acha? Me ajuda aqui. O que tu acha dessa fachada, essa metragem, com essa planta? E aí a gente vai estudando junto com eles. Não é só ligar, tá aqui pronto. Não. Vocês Na participam verdade, pra gente ter essa prioridade, processo. Existe todo um estudo antes para poder eles dar essa prioridade pra gente. Então, tem alguns corretores às vezes que ficam enciumados, porque eles estão com o produto e a gente não.
mas existe todo um estudo antes que foi feito com a gente pra gente poder ter essa prioridade. O processo de venda começou bem Exatamente, antes, né? exatamente. E aí, tem algumas construtoras que às vezes elas sofrem muito para venda porque não tem esse conhecimento de lançamento. Então elas vão pelo metro quadrado. E metro quadrado nem sempre, a gente que está na ponta, a gente conhece mais o processo do que eles que estão lá em cima. Então, hoje, muitas das construtoras estão chamando os corretores para poder conhecer antes de lançar. Muito bacana. Excelente, excelente. E nesse processo de estudo, lançamento de imóvel, já houve ou tem no momento algum empreendimento fechado com exclusividade com o Ricardo Prime? Hoje, exclusividade eu tenho alguns imóveis de construtora, né? Não é condomínio, um condomínio fechado comigo. Sim. Eu tenho alguns imóveis que a construtora, estou recebendo agora uma casa no Alphaville, por exemplo, que a construtora já vendi, ela já fez, está na terceira casa. Aí eu já vendi 2 casas anteriores e agora estou recebendo a casa dela com exclusividade, ninguém vai ter no mercado. Então só eu vou ter essa casa. E esse condomínio, que não vai ser eu, até agora, até onde eu sei, só tem três imobiliários trabalhando. Sou eu e mais 2 corretores que estão trabalhando nesse condomínio até agora, no momento. Deve abrir para mais ou menos dois corretores. Então deve trabalhar esse condomínio todo 5 corretores, que são 44 casas. Então, uma demanda muito alta para poucos corretores. Sim, que não deixa de ser uma exclusividade também, eu me sinto como exclusivo, sim, porque sim. é um produto com VGV muito alto, casas a partir de 3,5 milhões, casas que chega até 8 milhões de reais, então é algo muito exclusivo. Sim, sim. Né? Se tu for ratear isso tudo. Sim. Ricardo, já aconteceu de o cara chegar lá e dizer, Ricardo, vou comprar aqui um apartamento. E aí no outro dia ele chegar e ligar e dizer, rapaz, a minha mulher não deixou e tal. Já. É normal, é bem comum. Isso aí eu tô acostumado. De desistência, assim, né? Já aconteceu muito, até né? hoje eu tô procurando alguns clientes aí que foram falar com a esposa e nunca voltaram e vice-versa. Isso é o que mais acontece. Né? Não, é comum, só que a gente faz o que acontece. Hoje, é por isso que a gente fala, sim, né? Cada vez a gente se recicla mais, a gente busca cada vez mais em outros lugares conhecimento pra gente passar por menos situações do que essa. O que acontece? A gente faz a triagem cada vez melhor. Sim. Então, quando o cliente ele entra no nosso lead, hoje a gente já tem muitos dados dele, pelo telefone, pelo e-mail, a gente já conhece o cliente, a gente já sabe se o cliente tem condição, se ele tem perfil, onde ele mora, de onde ele está indo, para onde ele quer ir, de onde ele veio, para onde ele quer ir. Então a gente já tem toda a triagem, a gente já faz todas as perguntas que são cabíveis para a gente direcionar ele, até mesmo, por exemplo, tá na tua residência e a gente não está levando pessoas desconhecidas para dentro do teu imóvel. Então a gente já faz uma triagem, e isso aí eu aprendi em São Paulo também, por exemplo, o Thiago Granato, que é um cara que só vende imóveis a partir de 20 milhões para cima, ele não pega menos do que isso. Então, o que acontece? Entra um lead para ele, entra um cliente para poder ele atender. Ele tá lá tá entrando no imóvel lá por exemplo, de Neymar, dentro do condomínio de Neymar, dentro do condomínio do dono do Banco do Brasil, do dono do Banco do Itaú, vendeu para ele, inclusive, 70 milhões de reais um apartamento que ele vendeu. Então, para ele entrar com um cliente dentro de um condomínio desse, é totalmente restrito. Então, ele não pode chegar com qualquer um lá para poder chegar e entrar. Então, ele tem que ter toda a triagem para poder entrar dentro do apartamento desse, dentro do condomínio desse. Porque é muita segurança que tem lá. Então, sim, tudo isso a gente já faz e a gente tenta aprimorar o que tem lá, a gente tenta puxar e copiar para cá, para a gente ter o máximo de segurança possível aqui para levar para os nossos clientes. A gente entra em condomínios aqui que tem imóvel de 15 milhões de reais. Então, eu não posso chegar aqui e entrar com um cliente desconhecido. Então, a gente faz toda uma triagem e tenta direcionar o cliente. Olha, você quer, às vezes o cliente chega e quer visitar, aí a gente vai fazer as perguntas básicas de quantas suítes ele precisa, para não ser só um curioso, porque sim, tu não vai querer que tu tá com a tua família dentro de casa, às vezes tá com teu filho, às vezes tá com tua filha, às vezes com uma roupa mais à vontade, às vezes entra um desconhecido. Existe esse perigo. Sim, sim. Entendeu? Às vezes o cara tá lá e puxa uma arma, o teu condomínio não tem revista. Sim, entendeu? sim. Então a gente tem todo esse trabalho e tem esse cuidado para não acontecer proteger o máximo possível, né? E para eu não perder o meu tempo, para ti não perder o teu, exato, e nem o cliente mesmo não perder o dele. Então eu sempre falo para os amigos que eu faço parceria, faça a triagem do cliente de vocês, porque às vezes a gente faz parceria e o parceiro não faz triagem. Chega lá,
o cliente não sabe nem o valor do imóvel, não sabe nem quantos quartos o imóvel tem, só quer olhar. E o parceiro não informou nada. Então a gente acaba passando vergonha. Aí perde meu tempo, o do proprietário e o do cliente. Ricardo, mercado hoje como é que tá? Daqui a pouco vai falar sobre isso. Se o mercado está aquecido, né? A gente está chegando aí daqui a pouco aí período de julho. Não sei se isso interfere ou não, né? Outra coisa que eu ia te perguntar, tem algumas construtoras que fazem algumas apresentações, eu não sei também se são os corretores, já com aquele material 3D, né? Que a pessoa ela tá colocando ali aquele visor 3D e já consegue ali passear por dentro do imóvel. Tudo virtual. Ali, tudo virtual. Uhum. A gente tem hoje a principal construtora que faz isso muito é a MRV. Eles têm um decorado virtual, tem um decorado tanto mobiliado, tem um decorado sem nada, né? Tem um apartamento modelo. Tem algumas outras construtoras que a gente não tem um óculos, mas tu consegue acompanhar em 3D por vídeo. Então, assim, tem uma grande quantidade. Hoje a gente pede que as construtoras invistam muito, mas nada comparado com o decorado, né? O decorado presencial é o melhor que tem. É o que se vende muito. E as construtoras às vezes não querem investir nisso, mas eu sempre bato na tecla, que é o que se vende. Em Goiânia, por exemplo, em Goiânia, São Paulo, né? Goiânia e São Paulo a gente vê lá que a gente tem centrais de decorados. Tu vai para uma construtora, lá tu vê apartamento de 50 a 200 metros quadrados, tudo decorado. Então tu sai de lá praticamente com o apartamento que tu queres. Porque tu olha todas as metragens possíveis, tu vê qual que tu quer morar. A gente citou aqui alguns estados, né? São Paulo, Goiânia, né? Citou também Vitória, em alguns lugares, né? E aí, qual seria a minha curiosidade aqui? Eu acredito que do público também. O que é que o mercado do Maranhão, por exemplo, onde é que ele está hoje em termos de avanço na área imobiliária e o que ele precisa galgar muito para se comparar um pouco com alguns mercados aí de fora? A gente sabe que o Maranhão precisa evoluir muito em determinadas áreas, mas a gente queria saber um pouco mais específico nessa área imobiliária, em termos gerais mesmo, a parte tecnológica, como tu citou aí. Existe hoje centros de decorados ali, né? O cara vai visitar lá os empreendimentos, aquela área ali é só decorada de vários empreendimentos em um só lugar. O cara consegue visitar vários modelos de imóveis, né? E como o Laerte falou, sentir um pouco em casa, quando ele entra dentro do imóvel ali, o decorado, pô, isso aqui é uma coisa que eu já pensei, já pensei em ter um negócio desse na minha casa. Exatamente. Na verdade, São Luís, primeiramente, eu acho que precisa desburocratizar, né, o plano diretor. Eu acho que trava muita coisa. Tu ter a área e não poder construir é algo que eu acho que é coisa do passado, né? Tu vai em Fortaleza, tu vê a orla da Beira-Mar toda topada de prédio. Aqui tu é proibido de construir. Então estão tentando desburocratizar. Tu vai na região do Calhau, tu não pode construir, uma boa parte tu não pode construir. Então, primeiro eu acho que é isso. E em segundo lugar, a gente aqui, infelizmente, a gente não tem concorrência. Então, se tivesse as construtoras que vêm de fora e entram aqui, né, que tem um conhecimento do mercado, vou te dar esse exemplo bem aqui, que é uma construtora popular hoje aqui em São Luís, e ela tomou o mercado rápido, a MRV. A MRV é uma construtora que constrói imóveis de até 45 metros, o imóvel maior que ela tem, e ela dominou o mercado rápido, porque ela conseguiu trabalhar com uma boa plano de pagamento, ela conseguiu trabalhar com uma boa localização, né? E hoje a MRV ela tem uma logística diferente das outras construtoras, e aí as outras vão ficando para trás. Porque o que a MRV ela faz hoje? Ela vai construir, por exemplo, no olho d'água, e a rua é esquisita, escura, cheia de buraco. Antes de ela lançar, ela vai lá, bota asfalto de ponta a ponta na rua, pinta todos os muros de todas as casas, coloca lá em todos os muros e escreve: a cada 30 dias que esse muro não for pinchado, a gente vai dar uma cesta básica. Bota iluminação de ponta a ponta. Depois disso, que ela começa a implantar e dizer que vai lançar. Então, antes de ela prometer que vai fazer aquilo ali, ela já faz. Então, ela já trabalha com esse marketing, que é algo que, de fato, depois ela ia ter que fazer. Mas ela já faz antes. Então, são coisas básicas, que eu sempre falo, que ele já começa na frente. Então, ela já larga muito na frente.
Então, e quem não faz, aí fica com aquele segurando dinheiro, aí perde muito, e perde muito. Então, infelizmente, né, quem perde hoje é o consumidor, que a gente tem pouca concorrência. Mas, e aí as construtoras grandes que tinham aqui saíram, uma boa parte, mas se volta, o mercado vai ficar mais interessante. É aquele negócio que alguns veem, às vezes, como uma despesa, um gasto, a MRV, como tu citaste aí, ela vê como investimento. Ela é sempre vai investimento. Lá, prepara tudo e é aqui que a gente vai lançar. É sempre investimento, na verdade, né? A gente vai falar daqui a pouco das grandes construtoras que estão aqui no Maranhão. Mas antes, Ricardo, a gente vai pedir aí pra galera seguir a gente lá na rede social. Também daqui a pouco tu vai falar a tua rede social. Né? A gente está aqui pelo Instagram, o Parafraseando. Viu, Tony? Sim. No Instagram. Pede lá, Tony, pra galera seguir lá. Instagram, todo mundo que tá olhando a gente aí, Parafraseando, né? E a gente também tem o Epapu TV, tá bom? Lá no Instagram, Epapu TV. É o estúdio que a gente tá aqui, né? Ali, ó. Que tá produzindo tudo aí hoje. Aí. E também a gente tá no YouTube, tá bom? O YouTube é o Parafraseando, que é o Parafraseando, é o nosso canal aqui, trazendo aqui muito entretenimento, muito bate-papo, né? Falando de cultura, política, na área do setor imobiliário. A gente vai estar trazendo também aqui vários outros convidados. Então a gente vai estar aqui com conteúdo muito variado. Então a gente pede para você lá seguir a rede social. Que o meu tá ao vivo ali, já fala pro pessoal que eles vão querer o link. Pronto. Com certeza. Próxima semana eu divulgo, né? Toda sexta-feira, Ricardo, tá bom? Beleza. Fala aí pra galera do teu público também, toda sexta-feira. Quarta-feira, galera, aí eu vou também. divulgar o link aqui, porque geralmente o pessoal me pede. A última vez que a gente estava fazendo podcast, eles me pediram, quarta-feira eu divulgo o podcast completo. Na verdade, o Parafraseando, YouTube, né? Ele é um portal, né? Que dentro terão ali vários podcasts, vários assuntos. Música, banda, os melhores músicos aqui do Maranhão, de outros lugares. Quem segue o Parafraseando, quem segue o Laércio, quem segue o Tony aqui, que ainda não segue o Ricardo Prime também, né? Seguir, porque as dicas aqui são as melhores. Não, show de bola, gostei. E parabéns aí, Papu, aí do estúdio aí, ó. Show de bola, cara, bem legal. Gostou? Epapu TV? É o Parafraseando. Ricardo, quer te perguntar, as construtoras, caras, aqui do Maranhão, quais são as principais hoje aí que estão aí despontando aí aqui no Maranhão? Hoje a gente tem uma briga aí do médio alto, né, que eu trabalho, a gente tem uma briga boa aí, umas construtoras grandes aí, né, inclusive de fora, que é a Delman. A Delman hoje tá uma construtora que cresceu muito aqui no Maranhão. A Alfa Engenharia também é outra construtora que cresceu muito na região da Península, Ponta da Areia, ela cresceu bastante, tá lançando muita coisa. A Sá Cavalcante, que é uma construtora que tem no Rio de Janeiro, Vitória, tem acho que Piauí, tem acho que uns 5 estados, também tá voltando, ela vai voltar a lançar agora. Sim. E tem a Lua Nova, que é genuinamente maranhense, né? Que acho que todo mundo conhece, que também tá todo tempo lançando. São as principais construtoras do médio alto aí que a gente trabalha, são essas. Mas em contrapartida tem as outras que trabalham com um público mais popular, que tem a Canopus, acho que é bem conhecida, a Dimensão Engenharia, tem a MRV que chegou, como eu falei para vocês, e tem umas outras aí que também não param de lançar, que é a GDR, tem a Escudo, e a gente tenta trabalhar o máximo de construtoras possível. Hoje trabalho com qual? Eu trabalho com todas as construtoras trabalham, inclusive essa construtora que a gente está aí para começar a trabalhar agora é a CAP, né, desse empreendimento novo aí, que é uma construtora que está crescendo muito também. Gente, é isso. O nome dele é Ricardo Prime. Cara, muita gente boa. Show de bola. Foi um prazerzaço estar contigo aqui, Ricardo. Eu acho que a gente vai ter outros momentos ainda aí contigo para contar mais. Se precisar, estamos aqui. Foi bacana o papo aí. Obrigado aí pelo convite. Parabéns pelo programa de vocês aí. Cresça muito. Conte comigo. Beleza? E a gente vai estar aí, com certeza, trazendo, Ricardo, outras oportunidades, né? Outras oportunidades. E espero fazer negócio com vocês também. Trazendo algumas dicas. A gente vai Ricardo, eu quero ter o prazer de comprar um imóvel. Você pode, meu amigo. Um imóvel desse. Você pode. E aí tá gravado que ele disse que ele trabalha ali, ele vai lá, não fica preso na tabela. Então tá gravado, a gente Deixa que o churrasco não minha conta.
Gente, esse é o Parafraseando. Então, toda sexta-feira a gente vai estar por aqui, né? O Parafraseando Conversa em Foco, né, Stone? Conversa em Foco, é isso aí. Esse bate-papo bacana aí, descontraído, leve. Leve, trazendo informação, trazendo dicas, né? E mostrando um pouco aí da vida do corretor de imóveis, né? Do dia a dia, né? Do dia a dia, como ele citou desde o início, que não é fácil, né? Mas devagarzinho trabalhando ali com honestidade, com clareza, transparência, aos poucos o cara vai ocupando ali o seu espaço no mercado. Tu já foi corretor também, Tony? Rapaz, não de imóveis, mas é como ele falou, todo mundo um dia foi corretor de alguma coisa. Alguém vendeu alguma coisa. Uma semana atrás aí eu tava com um imóvel aí de uma tia minha aí, que ela, rapaz, parecia alguém para vender e tal. Daqui a pouco a gente vai até conversar com o Ricardo aí. Mas Ricardo, tem essa questão também de ter o Cresce, né? É o que acontece, eu bato muito nessa tecla. Sim. Tem muita gente que às vezes pensa que pode vender, né? E aí você exerce legado da profissão, né? Para deixar bem claro. Sim, sim. Tem gente que às vezes que acha que captar imóvel, pegar o imóvel e dizer assim, ó, vou vender e manda pra gente, quer ganhar uma comissão. Eu não concordo com isso de momento algum. Não faça isso, nem me envie, porque eu não aceito. Quando você vai se consultar com o médico, você indica o médico, você não pede por comissão pro médico. Então, minha profissão não é nem melhor do que nem pior do que o do médico. Então, às vezes a gente conversa com alguns amigos que indicam a gente bonifica. Sim. Mas, por favor, quem não tem Cresce, não me peça comissão. Que a gente não dá comissão para ninguém que não tem Cresce. A gente bonifica alguns parceiros, bonificação. Tá? Não entenda mal. Corretor é quem tem Cresce, né? Assim como que advogado é quem tem OAB. Sim. Então, toda profissão existe a ser profissional. A gente tem nossa carteira de profissional. Então, a gente sempre bonifica. Eu sempre bonifico clientes mesmo que me indicam. A gente cria uma bonificação. A gente deixa um negócio bem legal, mas a gente não dá comissão. Não entendam mal, né? Bonificação não é comissão. Então, às vezes quer indica, a gente conversa, a gente dá uma bonificação bem legal, mas corretor é só quem tem Cresce. Tá? Esse foi o nosso bate-papo de hoje com ele, Ricardo Prime. É isso, Tony. Grande abraço para todo mundo que nos assistiu. Grande abraço, continue acompanhando a gente. O vídeo vai subir na quarta-feira, não é isso? No canal. E aí você já vai lá, você que não teve a oportunidade de assistir, assista que vai ser top. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo de hoje com ele, Ricardo Prime. Cara, muito gente boa, né? Trazendo aqui muita informação na área do setor imobiliário. Né? Você de repente aí tem interesse de adquirir um imóvel, não sabe por onde começar, né? Assista aqui o nosso podcast. Foi um papo aqui especialista na área com ele, Ricardo Prime. Né, Stone? É isso aí. Você que tem a oportunidade aí de assistir, assista, veja as dicas e não deixe de contactar aí o Ricardo aí, que ele vai te ajudar a realizar esse sonho do imóvel aí. Valeu, Ricardo. Últimas palavras, rapidinho, Ricardo, para encerrar. Quem não me segue aí, siga lá, Ricardo Prime Imobiliária. Posso ajudar vocês a conquistar o sonho de vocês, posso educar vocês a realizar o sonho de vocês também, a como investir, a como comprar. E estou à disposição não só para vender, mas como ajudar também, tá bom? Siga lá, Parafraseando, Epapu TV e no nosso YouTube também. Lá, vá lá, se inscreva lá, dá o like, tudo isso aí. Valeu, galera!